Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula, em continuação da aula anterior, nós estamos trabalhando o item 13 e essa é a segunda e última parte sobre esse tema de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, também conhecida como CCIH, ok? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco de conceitos gerais e critérios diagnósticos das infecções hospitalares. É importante que a gente entenda porque existe uma diferenciação entre infecção comunitária e infecção hospitalar. E é importante a gente entender esses aspectos porque é a partir dessa diferenciação que eu vou entender se aquele paciente recém-admitido, ele contraiu a infecção que ele está apresentando dentro do hospital ou ele contraiu antes de dar entrada, ser admitido naquele tratamento que ele está internado, que a gente chama de infecção comunitária, ok? Então, são dois aspectos importantes que a gente vai abordar também aqui nessa aula. Bom, vamos lá. O que é infecção comunitária, professor? Infecção comunitária é aquela que é constatada, ok? Ou em incubação no ato da admissão. Então, o paciente está sendo admitido agora e constatamos agora, ok? Que ele está com um processo infeccioso. Como ele está sendo admitido agora na instituição de saúde, ele não adquiriu essa infecção dentro do hospital. Concorda comigo? Nesse sentido, então, essa infecção que ele tem é uma infecção comunitária. Ele adquiriu essa infecção na comunidade, tá bom? Fora do hospital. Essa é a diferenciação que a gente tem que entender. Professor, onde foi essa infecção? Não dá para saber. Pode ter sido na casa dele, pode ter sido no transporte, pode ter sido no trabalho, pode ter sido em alguma atividade de lazer que ele foi fazer, por exemplo. Então, por isso que a gente não sabe a origem certa, a gente chama isso de infecção comunitária, tá bom? Então, a partir do momento que eu entender essa diferenciação, fica mais fácil para a gente trabalhar algumas questões. Então, no ato da admissão, se for identificada, constatada alguma infecção, processo infeccioso ou em incubação, isso é chamado de infecção comunitária, ok? Porém, desde que não esteja relacionado também com uma internação anterior. Digamos que semana passada, ok? Semana passada, alguns dias atrás, ele estava internado aqui no hospital. E aí ele volta para ser internado hoje. Essa é uma segunda situação, ele volta para ser internado hoje. E agora eu estou constatando uma incubação ou até mesmo um processo infeccioso nesse paciente. Pode significar que ele esteja sim com infecção hospitalar da internação anterior. Ok? Entendeu essa diferença? Mas grave essas duas vertentes para a gente poder elaborar mais conteúdo aqui. Vamos lá. Bom, infecção hospitalar, o que vem a ser? É aquela que é adquirida após a admissão do paciente, tá bom? Então ele já está admitido dentro da instituição, não foi agora, tá? Mas ele já está internado na instituição e ele desenvolve um processo infeccioso e que se manifeste durante a internação, tá bom? Ou ainda após a alta. Ele teve alta ontem e hoje ele começa a apresentar sinais de infecção. Certeza absoluta que ele teve um processo de infecção hospitalar. Entendeu essas duas vertentes? Bastante bacana. Ótimo, então. Vamos continuar. Nesse sentido, então, quando se desconhece, tá? Quando se desconhece o período de incubação de um micro-organismo, você já viu em outras disciplinas do seu curso que existe um processo caracterizado no processo saúde-doença, por exemplo, em que há algumas vertentes de diferenciação do período de incubação de micro-organismos, por exemplo. Então, quando se desconhece o período de incubação de algum micro-organismo que está trazendo infecção no paciente, ou ainda, né, não houver evidência clínica desse processo, ou laboratorial da infecção, no momento da internação, nós convencionamos, ok? Nós convencionamos infecção hospitalar, toda a manifestação clínica que se apresentar após 72 horas da admissão. Tá claro até aqui?
Então, grava essa informação porque é um período de tempo, literalmente, em relação a essa diferenciação da infecção comunitária com a infecção hospitalar. 72 horas dão quantas horas, professor? 24 mais 24, 48, mais 24, ok? Gravou essa informação? Então eu posso entender literalmente esse período de 72 horas a partir do momento da internação. Se ele apresentar dentro do período das 72 horas, nós vamos caracterizar como infecção comunitária. Se ele apresentar após 72 horas de internação, nós vamos caracterizar, convencionando então, como infecção hospitalar. Diferenciou essas duas informações? Ótimo, vamos lá. São também convencionados as infecções hospitalares antes de 72 horas, quando eu tenho algumas situações, por exemplo, relacionado a procedimentos diagnósticos, internações anteriores, que são os casos de exceção, tá bem? Então, lembra da regra, 72 horas da internação, infecção comunitária. Após 72 horas da internação, infecção hospitalar. Exceção, se o paciente teve internação anterior, se ele tem algum processo naquele hospital ainda de procedimento diagnóstico, ele fez uma endoscopia, ele fez algum outro tipo de exame, por exemplo, invasivo, uma colonoscopia, um cateterismo, por exemplo, ok? No ambiente hospitalar alguns dias anteriores. Então isso pode ter sido sim uma caracterização de exceção dessa regra e aí será caracterizado como infecção hospitalar. Bom, as infecções do recém-nascido são hospitalares, via de regra, ok? Por quê? Porque ele acabou de nascer dentro daquela instituição de saúde. Já são caracterizadas como infecção hospitalar, vão entrar para a estatística, literalmente, da CCIH, ok? Com exceção daquelas que são transmitidas de forma placentária. Então, essa é a única exceção também dessa regra. Vamos falar um pouco de classificação das cirurgias por potencial de contaminação e relacionado diretamente à incisão cirúrgica, tá? As infecções pós-cirúrgicas, elas devem ser analisadas conforme o seu potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Então, todo paciente pós-operatório, ele tem o seu acompanhamento relacionado à infecção hospitalar para poder acompanhar e identificar precocemente um processo de infecção hospitalar, ok? Então, nós temos algumas diferenciações em relação a essa classificação das cirurgias no pós-operatório em relação à infecção hospitalar. Literalmente ela é feita no ato cirúrgico e é feito pelo cirurgião, a caracterização do tipo de cirurgia. Então, nesse sentido, nós temos as cirurgias limpas. Quais são as cirurgias limpas? Que são aquelas que são feitas em tecidos estéreis do paciente ou passíveis de descontaminação, tá bom? Nesse sentido, existe ausência total de processo infeccioso ou inflamatório, então não tem nada de inflamação nem infecção. E também, óbvio, está ligado a algumas questões de cirurgias eletivas com cicatrização por primeira intenção, por exemplo. E aí nós temos alguns exemplos de cirurgia em que não ocorrem a penetração, por exemplo, nos tratos digestivo, respiratório e urinário. Essa vai ser uma cirurgia caracterizada como cirurgia limpa, ok? Vamos lá. A segunda classe é a cirurgia potencialmente contaminada. Lembra que se ela é potencialmente contaminada, não quer dizer que ela esteja contaminada. Gravou? Ótimo, então. Cirurgia potencialmente contaminada são aquelas que são realizadas literalmente em tecidos colonizados. Você já sabe também que se eu tiver um tecido colonizado, não significa que o paciente está com a infecção, correto? Porque o micro-organismo ele está presente ali, mas ele não está literalmente infectando o tecido. Então essa é a diferenciação, tá? Então, realizado em tecidos colonizados por flora microbiana literalmente pouco numerosa, nesse sentido, ou também em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso e também inflamatório. Então, cirurgias com drenagem, por exemplo, aberta, enquadram-se nessa categoria. O paciente fez literalmente uma cirurgia de abdômen, onde foi uma suspeita de apendicite, por exemplo, e não tinha supurado, mas foi feito literalmente essa cirurgia e foi literalmente colocado um dreno de Penrose, como a gente chama, para essa drenagem. Então, as cirurgias com drenagem aberta, porque esse dreno fica aberto literalmente para drenar
secreção da cavidade abdominal, vai se enquadrar aqui na potencialmente contaminada, tá bom? Lembrando que não supurou, não rompeu o apêndice. Então ocorre sim, nesse caso, das potencialmente contaminadas, a penetração no trato digestório, respiratório e urinário, tá bom? Temos a terceira categoria, classificação, que são as cirurgias contaminadas, que são aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos. São colonizados, sim, por flora bacteriana abundante e são de difícil descontaminação, tá? Ou até mesmo impossível descontaminação. Nesse sentido, nós temos alguns exemplos como obstrução biliar, por exemplo, ou urinária, também inclui-se aqui nessa categoria das cirurgias contaminadas. Nós temos aqui um segundo exemplo que são as cirurgias infectadas, onde todas as intervenções cirúrgicas são realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso. Sabidamente, visivelmente, tem um processo infeccioso naquele tecido, órgão ou, obviamente, naquele paciente. E isso já é caracterizado pelo cirurgião como uma cirurgia infectada, ok? Tem uma supuração local. Exemplo, aquele abdômen agudo onde o paciente teve o rompimento do apêndice, por exemplo, e tem extravasamento de drenagem de dentro do trato gastrointestinal para a cavidade, tá? Então, literalmente tem uma supuração local e essa cirurgia vai ser uma cirurgia contaminada agora, diferente daquela que não tinha sido supurada, ok? Nesse sentido, então, falamos sobre a segunda parte do item 13, trazendo algumas conceituações e diferenciações, classificações relacionadas ao potencial cirúrgico de infecção no pós-operatório. E falamos o item 13, que é bastante importante ter esse conhecimento sobre o funcionamento da CCIH, Comissão Interna de Infecção Hospitalar. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.